Os bordéis fazem parte da história do Brasil. Conhecido também como prostíbulo ou casa de facilidades, essas instituições se proliferaram pelo país garantindo um entretenimento adulto pago. Mas nenhum desses bordéis ficou mais famoso que a Casa de Eni, um estabelecimento que de tão famoso chegou a mudar decisões políticas brasileiras. Fala galera, eu sou Joel Paviotti do canal A Iconografia da História e tô aqui com vocês para contar mais essa história. E hoje a gente vai falar sobre casas de facilidades aqui no nosso canal. Fernandão, já frequentou alguma casa de facilidades, meu amigo? Nunca, primo. Nunca, não sei nem o que é isso. Por que você nunca frequentou, Fernandão? Ah, primo, você sabe que eu sou da igreja, né? O Fernando é da igreja, ele nunca frequentou uma casa de facilidades. Fernandão, não sei como é, nunca fui também, não sou da igreja, mas eu também nunca fui. Mas pelo que nós conseguimos pesquisar, é uma casa em que homens, geralmente homens, comparecem, tiram seus dinheiros do bolso e remuneram uma profissional para lhes garantir aí um prazer. Geralmente eu faço na lanchonete. Isso, você faz comendo x-tudo. Mas é o que acontece. Tem muitos casos de exploração nesses bordéis, muita treta que acontece, tem crime, tem várias fitas, mas essa seria uma terminologia aí, um significado para bordéis. E vamos entrar na história, mas assim ó, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix também. Edu, meu querido, por favor, roda a vinheta. Galera, o Bordel da Eni ficou muito famoso na cidade de Bauru, que fica no interior de São Paulo. Eni Cesarino nasceu em 1916 no bairro da Aclimação, na capital paulista. Ela era filha de italiano com uma francesa. Os pais eram imigrantes que vieram pra cá no final do século XIX e no início do século XX, período que veio bastante imigrante, né? Eni estudou em um colégio tradicional. Ela acabou perdendo a virgindade ainda bem nova com o pai de um amigo. Conforme foi aprender que gostava bastante de sexo, Eni acabou fugindo de casa e enveredando pelo mundo da prostituição. A princípio ela viajou para Porto Alegre, depois Paraná e depois Rio de Janeiro, até que a Eni conhece um gigolô chamado Germano Flores. O gigolô, pessoal, era uma espécie de cafetão na época que vivia do dinheiro do baixo e do alto meretrício, né? Muitas vezes ele se prostituía também, tá? Não era só viver disso daí, mas de vender o próprio corpo também. Pessoal, o que a gente tem que deixar claro aqui para vocês era que para uma mulher perder a virgindade nos anos 30, 40 era muito diferente de perder a virgindade hoje. Naquela época existia aí certos costumes de que a mina perder a virgindade ela tava tipo perdendo a pureza. No nosso Código Civil tinha inclusive até esses tempos atrás, no início dos anos 2000, um dispositivo que dava o direito do cara casar com uma mina e se descobrisse que ela não era mais virgem e entregá-la de volta pra casa dela, devolver a mina pra casa. Você vê que é absurdo, né? Então naquela época, uma pelinha ali nas partes íntimas da mulher, que é a virgindade, que os caras chamavam de pureza, pô, era você perder essa virgindade aí antes de casar pra mina, era expulsão de casa. Tinha a mina que era internada no sanatório, em clínica psiquiátrica por ter perdido a virgindade, pra você ver como é que era um bagulho muito louco. E a Eni já foi se libertando dessa questão sexual aí que ela gostava, achava interessante, e mano, ela foi metendo louco, tá? Mesmo naquele período. Essa biografia da Eni que a gente contou aqui pra você, foi retirada de um site bastante sério, chamado Mulher 500 Anos Atrás do Pano. A ideia dessa organização é resgatar a história de mulheres marcantes. O site é ligado ao acervo do Centro de Memória das Mulheres do Brasil e pesquisa. Então é bastante interessante, a gente vai deixar referenciado esse site também, para vocês darem uma olhada lá de tantas mulheres interessantes que nós tivemos na história do Brasil e que elas não são contadas, tá? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. São personagens curiosos. Bom, pessoal, Eni passa então a fazer parte do que chamamos de prostituição de luxo. Todo lugar do mundo tem zona. No Brasil, então, sempre teve muita zona. A gente até fez um vídeo contando a história do Jardim Tatinga, que é uma zona daqui de Campinas, da região de Campinas, e que foi o primeiro bairro planejado para ser zona. A gente vai deixar no card para vocês também. Mas o bordel de luxo que a gente tá falando, o trabalho de prostituição de luxo, era uma coisa bem restrita e ainda é. Eni, que já fazia sucesso nesse ramo, chega em Bauru nos anos 40 do século 20 e compra um estabelecimento e transforma o lugar que parecia um pardieiro em uma casa luxuosa. Ela dá nome no estabelecimento de Casa da Eni. E rapaz, em poucos meses
aquilo lá começou a atrair um monte de homem pra Bauru. Tipo um turismo do entretenimento adulto. A gente vai usar aqui como referência para dar essas informações para você a obra do autor Lúcio de Melo, chamada Eni, o Grande Bordel. Muitas das fotos que vamos usar aqui também fazem parte do acervo do autor. Então deixamos aqui o nosso agradecimento e os nossos créditos ao querido Lúcio de Melo, que quando a gente escreveu o primeiro texto sobre Eni, ele entrou em contato com a gente, corrigindo algumas coisinhas que a gente tinha colocado de errado, e a gente corrigiu aqui também, tá bom? Um abração, Lúcio de Melo. Obrigado pelo grande trabalho feito. É um livrão assim de quase 500 páginas e a gente teve a honra de fazer a aquisição dele. Depois então que a Eni comprou o estabelecimento e expandiu ele, mudando de endereço para a entrada da cidade, onde construiu mais 40 quartos, piscina, churrascaria, danças de salão, sala acústica, tudo isso foi feito em um terreno de 15 mil metros quadrados. A casa da Eni, que virou Enis Bar, em poucos anos de existência virou um império do sexo pago. Dentre os frequentadores da boate estavam políticos poderosos, empresários milionários, jogadores de futebol e muitos artistas. Muito homem famoso e político de ponta frequentaram a casa da mina. Jânio Quadros, por exemplo, que foi presidente do Brasil, chegou aí lá na casa da Eni. Inclusive chegou a mandar uma carta para Eni. Jânio era considerado um político bastante conservador. O que o livro nos fala é que ele esteve um dia por lá e escreveu um bilhete falando da casa da Eni. Não dá para cravar que ele esteve lá em dias de funcionamento pela própria vontade para se deliciar com o ambiente. Vocês estão entendendo? O fato é que na época, nos 50 e 60, os bordéis tinham muita mulher que era considerada esteticamente feia pro padrão da época. E a Eni montou uma estratégia que rendeu bastante sucesso à casa. A estratégia da Eni era colocar meninas que eram esteticamente um padrão da época, mas que não se vestiam de forma ousada. Elas se vestiam como se fosse a esposa do cara dentro da casa. Era parecida com a esposa dos caras, mas fazia coisas que a esposa do cara não fazia. No mundo masculino, galera, a frequência de bordéis era permissiva e incentivada na época, no período. Na época ali, anos 40, 50, os homens acreditavam que o cara ficava com a família até o fim da vida porque ele frequentava a zona. Tipo assim, ó, deixa eu tentar explicar melhor. Eu sou homem, eu faço minhas necessidades de fetiche que eu tenho aqui na zona, no bordel, e em casa eu faço papai e mamãe com a patroa porque a patroa é inviolável, entendeu? A patroa não pode ter sacanagem com a patroa, tem que ser só o papai e mamãe, entendeu? A fita da cabeça dos caras, eu não tô falando que eu concordo com isso não, hein, mano. Entende aí o que eu tô falando, hein? Mas Eni era uma empreendedora do mundo do sexo muito sagaz. E, como a gente falou, ela escolhia a dedo as meninas que trabalhavam no lugar. E elas pareciam meninas de família mesmo, daquelas que o cara cobiçava pra casar. Meninas de famílias, vamos colocar entre aspas, que todas as meninas tinham família, mas era como eles denominavam a mina que era pra casar, que eles chamavam de mina pra casar, que era que obedecia às regras e os costumes conservadores da época. Isso na época, tá, pessoal? Vamos deixar claro de novo aqui que nos anos 40 e 50 tinham regras mais rígidas de convivência e relacionamentos, tá bom? Muitas meninas que eram expulsas de casa por terem perdido a virgindade eram prontamente acolhidas por Enis Bar e ali conseguiam ganhar dinheiro a se reerguer na vida. Então, cara, é aquela história. A mina, ela acabava se apaixonando por um vagabundo, sei lá, na escola. O cara ia lá, chegava junto, fazia o sexo, tirava a virgindade da mina, o pai descobria e tacava a mina pra fora de casa. Mano, a mina não tinha feito nada de errado. Na época, pra eles era. E aí os caras mandavam embora e muitas vezes a única forma da mina conseguir sobreviver era a partir da venda do próprio corpo. Além de conviver com muitas pessoas importantes, a Eni usava o espaço para fazer o que chamamos hoje de networking e ganhar muitos presentes bons. O livro de Lúcio de Melo nos diz que Eni era uma espécie de cabo eleitoral. Ela conseguia como ninguém fazer campanha e articular alianças políticas dentro da casa. Malucão, deixa eu falar uma coisa pra você. Era político rico que ia lá e ficava tomando uísque. Aí de repente uma mina senta no colo dele, o cara já começa a tomar umas a mais, dá risada, pá. Maluco fica facinho pra ser convencido de água, irmão. Fala a verdade pra você. Tinha gente que rodava 1000 quilômetros pra frequentar a casa da Eni, da capital até a cidade de mais de 300 quilômetros. Ó, uma marada aí que não segue, eu já sei que já andou mais de 300 quilômetros aí atrás de mulher, que eu sei disso aí. E as minas também atrás dos caras, tá? Não quero ser aqui só de um lado também, tá bom, meninas?
Eu entendo. A casa viveu lotada há muitos anos, recebendo tudo quanto é famoso, que obviamente não podemos citar os nomes aqui, porque eles faleceram negando ou ainda estão vivos e podem arrumar os processos pra gente aí. O nosso Apoia-se ainda não paga esse processo. Por falar nisso, ajude a gente no Apoia-se e no Pix pra que a gente continue funcionando aqui e a hora que vier os processos a gente consiga pagar eles e continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Beleza, mano? Tem que ajudar. Se não, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas, pessoal, acredite que muitas decisões políticas foram tomadas ali dentro da Anis Bar, tá ligado? O autor do livro entrevistou mais de 50 pessoas, entre eles familiares, prostitutas, ex-garotas da casa, ex-funcionários, delegados, empresários, políticos, artistas e moradores da cidade. Quase todos eles confirmaram as influências da Eni na vida política, tanto da cidade, quanto do estado, quanto do país. O bordel foi bem até os anos 70, quando estourou no Brasil o período que a gente chama de liberdade sexual, que foi impulsionado pela popularização da pílula anticoncepcional e dos filmes de adultos. Sem a preocupação de engravidar outras mulheres, vários homens passaram a ter casos fora de casa e manter amantes fixas, principalmente os mais poderosos, que podiam calar a amante porque eles tinham bastante dinheiro. O número de motéis também se multiplicava exponencialmente e aos poucos, Eni e suas funcionárias foram perdendo bastante clientes e clientes poderosos. A Cafetina explicou o processo de falência em uma entrevista que ela deu para a grande revista Cruzeiro, na qual ela disse o seguinte, abre aspas, palavras da Eni: está na hora de eu fechar, porque nunca vi profissional perder para amador, fecha aspas. A frase reconhecia que o espaço para bordéis tradicionais e para as moças do sexo pago ali, que eram as amantes alugadas pelos caras, elas já não tinham mais espaços porque eles estavam se fixando, né? Estavam saindo com amantes fixos. E aí os bordéis tradicionais já não davam mais ibope, já não davam mais lucro, né? Não davam mais audiência. Além da diminuição significativa da clientela, ele tomou o golpe de seu contador, que fugiu para Paris com parte de suas economias e capital de giro da casa, para viver o sonho de se tornar uma transformista. Geralmente em empresas, pessoal, você confia muito no seu contador, no seu administrador. Eu não confio muito no meu aqui, mas ele é meu amigo de infância, eu vou fazer o quê? Tem que dar um tempo pro cara. Então, pessoal, o cara deu um balão na mina e foi para Paris e sumiu com uma parte do dinheiro dela. A dona do prostíbulo mais famoso do interior, a Eni, conhecida em todo o país, faleceu pobre e endividada, próximo de completar 70 anos, levando consigo segredos revelados por poderosos na beirada das camas e dos balcões do seu estabelecimento notório, a famosa Casa da Eni. E aí, galera, gostou dessa história? A gente tem trazido bastante personagem curioso para vocês conhecerem, com histórias interessantes, que tem um contexto também bastante interessante na história do Brasil, e eu espero que a gente tenha conseguido aqui passar para vocês, né, para vocês entenderem tanto a história da personagem quanto o contexto da forma mais respeitosa possível, e também com as profissionais do sexo pago. Beleza, galera? Profissionais do entretenimento adulto. Eu tenho algumas amigas que trabalham com isso e elas falaram que esse é o principal nome para se chamar, para se falar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajude a gente no Apoia-se a partir de R$2, a partir de R$50 que você está ajudando ali na assinatura, você participa dos grupos com a gente, mas tem vários valores lá para você contribuir, 10, 30, e aí as recompensas vão variando conforme você vai contribuindo. Caso não consiga, deixe 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, R$1, 10 reais, que você conseguir no Pix, que os dois estão na tela aí, tá bom? E se não conseguir também, continue sempre nos ajudando, visualizando os nossos vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. A partir do momento que a gente joga os vídeos no ar, a gente não é mais a equipe da iconografia da história. Somos uma comunidade e ficamos muito felizes com isso. Forte abraço a todos, fui, valeu!